tenho vários momentos marcantes, tanto na minha experiência enquanto adulto, né, enquanto enfermeira pediátrica, porque a minha vivência ela foi sempre com urgência, emergência e com terapia intensiva, né, tanto adulto quanto pediátrico. Mas das experiências assim mais marcantes, a pediatria tem muito disso, da gente fazer vínculo com a família. Né? Então, a gente faz muito vínculo com a família. Então, as mães, elas chegam e elas já sabem o nome, a enfermeira fulana tá aí, né? Ah, tá aqui. Então, a gente tem essa união com a família. Então, elas nos chamam pelo nome, elas nos reconhecem, né? Então, a gente consegue ter esse cuidado. E uma experiência muito marcante para mim foi um plantão de Natal, era dia 24, de véspera de Natal, né? Era dia 24 de dezembro. E eu estava de plantão de 12, das 7 às 19, e chegou uma mãe no turno da manhã com o nenê dela, de 5 meses. Era um nenê que ele nasceu com uma síndrome, né, trissomia do 18, síndrome de Edwards. Então, é uma síndrome em que as crianças elas têm uma chance de sobrevida muito pequena, né, e vivem realmente um período curto, porque a própria síndrome predispõe a isso. E aquela mãe, ela estava ciente, né, do quadro do nenê. E até ele era uma criança que realmente assim, superou até as expectativas, né? O nenê já tinha 5 meses. E ele tinha um tamanho muito pequeno, comparado com um nenê de 5 meses. Né? E era muito interessante, porque essa criança ela internava com muita frequência por disfunção respiratória, por algum comprometimento nutricional, porque realmente era um nenê que usava sonda, né? Um nenê que precisava de bastante cuidados. Ele era muito bem cuidado por aquela família que entendia esse contexto da síndrome e que entendia que eles iam dar a melhor qualidade de vida e o melhor que eles podiam fazer diante da vida que aquele nenê, da expectativa de vida que aquele nenê iria ter. E era muito interessante, assim, porque o nenê devia ter era um pezinho super pequeno, assim, então ela botava uns tênis All-Stars, coisa mais linda, ficava super, super estiloso. Ele veio com uma polinho, assim, eu nunca vou me esquecer que nesse dia, quando ele veio de manhã, ele veio com uma polo, um suspensório, muito estiloso, todo arrumadinho, uma calça e o tênis All-Star, assim, um All-Star maior que o pezinho dele. E aí ela tinha levado ele por uma piora do padrão ventilatório. Então, foi feita, a equipe médica solicitou os exames, né? E o nenê, ele tinha realmente uma disfunção, não precisaria ficar internado. Mas aí foi acordado junto com a mãe, né? Que se ele piorasse, como era também Natal, ela queria levar o nenê para casa, porque ela tinha um outro filho mais velho. E eles queriam passar o Natal juntos, né? Todos eles. E aí foi acordado que se ele piorasse, ela poderia retornar, né? Na sequência, porque ele não precisaria ficar internado naquele momento. Né? Então, foi prescrito antibiótico e foi dada a alta para ele. E aí ele foi para casa. E no turno da tarde, era a final do plantão, essa mãe retorna com esse nenê. E ela retornou, e aí eu fui triar. Né? Eu fui fazer a triagem, o acolhimento com classificação de risco desse nenê. E aí, quando eu olho para ele está parado. Ele está parado. Sem batimentos. Sem batimentos, né? Verifiquei o sinal, eu olhei para ele, verifiquei pulso, né? Assim, né? Não verifiquei sinais, mas eu olhei o pulso. E eu disse, mãe, tu entende o que aconteceu, né? E aí, porque ele era um neném em cuidados paliativos, né? Uhum. E aí a mãe diz, sim, eu entendi. Eu entendi. E aí como é que foi, mãe? Né? A gente vai ter que levar ele para dentro, mas eu quero que tu me explique como, né? Aí ela me disse assim, eu dei o último mamá dele, né, pela sonda. Eu vi que ele estava com um pouco de falta de ar, assim, mas ele estava bem, estava bem. Aí eu dei o último mamá, aí eu fiquei segurando ele no colo, aí eu botei o pijaminha dele para ele tirar a sonequinha. E aí, quando eu olhei para ele, ele parou de respirar. Aí, eu peguei ele e eu botei a roupinha dele, né, enfermeira, porque eu não tinha como trazer ele assim, de qualquer jeito para vocês, né. E aí ela botou a mesma roupinha toda estilosa. Com suspensório. Com suspensório, todo lindinho. E ela dizia, eu não tinha como trazer ele de qualquer jeito, né? Porque ele foi uma criança muito bem cuidada. E aí ela olhava para aquela criança e ela agradecia. Ela agradecia, ela dizia, muito obrigada por tudo que tu nos ensinou. Muito obrigada, muito obrigada. E foi uma criança excelente. E aí a gente fez os procedimentos, né, necessários diante daquela situação.